comecei a dar aula por volta de 2010, uma coisa muito engraçada aconteceu comigo e depois de um tempo eu percebi que não só comigo, acontecia com várias pessoas que estavam entrando na docência. No momento em que a gente tinha para se encontrar com os professores na sala dos professores, sempre vinha aquela questão: Meu filho, você é tão jovem, por que você quer ser professor? E essa questão ela me intrigou bastante por um longo tempo. Inclusive eu cheguei até a perguntar a alguns deles por que eles ainda estavam na docência. E hoje, quase 10 anos depois, eu talvez entenda o porquê muitos perguntavam aquilo pra mim. Uma vez que nos últimos anos os efeitos colaterais da docência começam a aparecer na minha vida, começam a comprometer a minha saúde. Pode entrar, eu acabei de chegar, meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. Estamos aqui novamente em mais um vídeo do quadro Sala dos Professores e a pauta de hoje será sobre a saúde mental e psicológica dos professores. Eu havia prometido esse vídeo lá no terceiro vídeo do Delta Drag, Esses Estudantes Não Querem Nada, e só para deixar claro, eu amo ser professor. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dar aula. Eu escolhi a docência muito consciente, porém eu não estava tão consciente do que eu encontraria pela frente. E assim como qualquer área de atuação, a docência tem as suas adversidades, tem os seus problemas. E mesmo que algumas pessoas estejam perguntando e até chegando pra mim dizendo: Friday, o mundo está vivendo uma pandemia e você falando de coisas que não tem nada a ver. eu acredito que esse momento de quarentena é um bom momento para a gente refletir algumas questões. E a questão da saúde mental e psicológica dos professores está posto. E mesmo que estejamos vivendo um momento louco na humanidade, desse isolamento social necessário devido ao avanço da Covid-19, é um bom momento para a gente refletir sobre a saúde mental e psicológica, não só da docência, mas de todo mundo que nesse momento foi obrigado a parar suas atividades. E quando eu me refiro aos docentes, uma vez que a gente vem vivendo um movimento de EAD compulsória, e isso afeta diretamente o mental de muitos profissionais de educação. Estamos em 2020 e não podemos negar que nos últimos anos estamos tendo um aumento alarmante no índice de afastamento de diversos profissionais de diversas áreas por questões de saúde mental e psicológica. E em meio a tantas doenças que acometem os profissionais, a gente tem doenças como ansiedade, depressão, síndrome do burnout e o estresse. E segundo a Organização Mundial de Saúde, esse número ele só tende a aumentar nos próximos anos. Na construção do roteiro para esse vídeo, eu me deparei com informações em relação à saúde mental e psicológica de professores no Brasil que eu não imaginava que estava acontecendo. Claro que aqui na Paraíba eu tenho uma noção porque eu tenho contato com diversos profissionais, mas eu não imaginava que a situação estava chegando a um nível absurdo em alguns estados do Brasil. Se alguém me pedisse hoje para apontar quais são os principais desafios docentes, certamente eu iria citar carga horária elevada, que em alguns casos tem profissionais que chegam a bater 50 horas semanais. E essa carga horária, muitas vezes, ela é dividida com mais de uma escola, porque no Brasil, infelizmente, o profissional da educação ele ainda não é valorizado. Então significa que o salário dos professores ainda está bem distante do merecido por essa categoria. Trabalhos extraturno, uma vez que com uma carga horária elevada, falta tempo para planejar atividades no espaço escolar. Turmas com grande número de estudantes. Em alguns lugares a gente facilmente vai encontrar turmas com quase 60, 50 estudantes numa mesma sala. Limitação na autonomia de atuação, falta de valorização e reconhecimento, prazos apertados para dar conta de demandas que surgem no ambiente escolar, assédio e perseguição por parte de superiores, principalmente das gestões escolares. E só para frisar, tirando por experiência própria, grande parte das perseguições que eu observei pelos espaços em que eu trabalhei eram com pessoas que tinham trabalho de qualidade. O combate ao trabalho é uma das adversidades que a gente encontra na escola pública, principalmente, porque parece que quando a gente quer fazer o que é certo, parece que é pior, que aparecem inúmeras pessoas querendo atrapalhar. E todos esses desafios que eu apontei para vocês, eles geram efeitos colaterais. E a longo ou curto prazo, eles geram efeitos, inclusive, no nosso trabalho. E caso você não tenha percebido ainda, toma informação bem útil para ligar. Nós, professores, também somos seres humanos.
Isso mesmo. O que implica dizer que a gente também tem emoções, frustrações, expectativas e principalmente limites. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes se constrói a imagem de um professor como se ele fosse um super-herói. Muitas vezes a gente tá em sala de aula lidando com adversidades que vocês não têm ideia. Muitas vezes aquele professor tá lá sorrindo, feliz, tá lidando com várias situações no meio profissional e pessoal que vocês não fazem ideia. Então muito me preocupa essa romantização do profissional como ser invencível, inabalável e imaculado. Somos humanos e muitos de nós estamos doentes. Muitos nem sabem que estão doentes ainda, mas estamos doentes sim. Lidar com todos esses desafios que a gente enfrenta no ambiente do trabalho, mais o que a gente enfrenta fora da escola na vida pessoal, porque sim, professores têm vida pessoal, professores eles saem, eles têm amigos, eles têm família. Então quando a gente cria essa equação do profissional com o pessoal, muitas vezes o resultado é uma tragédia. E com isso o nosso corpo vai ter respostas fisiológicas que são indicativos de que as coisas não estão bem. A gente vai ter queda de imunidade, fazendo com que professores eles fiquem doentes com uma alta frequência, baixo rendimento perante as demandas exigidas de um ambiente profissional e pessoal, desmotivação, problemas psicológicos e mentais, dentre outros efeitos colaterais que podem surgir. E se a gente retoma para aquelas estatísticas da Organização Mundial da Saúde, a gente vai ver que cada vez mais professores estão se afastando por doenças como estresse, depressão e síndrome do burnout. E essa discussão ela deve ser levada para os ambientes de trabalho, sem sombra de dúvidas. É preciso que cada vez mais nós, enquanto categoria, a gente fale sobre a necessidade de discussão de saúde mental dos profissionais de educação, exigindo inclusive do poder público soluções para esses problemas, porque cada vez mais esse número está aumentando. Esse vídeo era previsto para rolar mais à frente, porém como a gente está em meio a essa pandemia do Covid-19 e a gente está no isolamento social necessário, que eu espero que vocês estejam cumprindo. Porque eu tô aqui gravando sozinha, não tenho com quem falar mais. O que eu venho observando nos últimos dias, principalmente dos meus colegas professores de rede particular, é um forçamento a uma EAD compulsória de todo jeito. E nesse meio eu fico me perguntando como é que professores que nem instrumentados foram para lidar com a educação à distância e estão no momento de isolamento social, assim como todo mundo, estão administrando todas essas responsabilidades. Porque os relatos de assédio moral e ameaças de demissão que eu venho ouvindo, vocês não têm noção de como machuca. E eu fico me perguntando como é que uma pessoa vai se engajar numa atividade em meio a todo esse caos que está acontecendo e ser produtivo. Mas eu não vou discutir isso agora não, porque isso é tema do próximo vídeo, já adianto a vocês. Particularmente, em meio a essa quarentena, eu venho refletindo inúmeras questões e inclusive eu venho conversando com alguns colegas meus profissionais de educação sobre o quanto esse tempo de isolamento social, ele tá me fazendo refletir para pensar que qualidade de vida eu quero para mim. Que profissional quero continuar sendo? E como grande parte dos professores que estão ao meu redor eles estão envolvidos em mais de uma atividade, isso vem sendo algo incomum que a gente está compartilhando. Essa sensação de que a gente precisou parar para se dar conta de como a gente precisa se colocar em prioridade na nossa vida. Como a gente precisa fazer escolhas assertivas na nossa vida que levem ao bem-estar. E eu espero realmente que nesse momento a cultura do autocuidado ela comece a florescer nos profissionais de educação. E não só nos profissionais de educação, mas em qualquer profissional que vive em meio a situações adversas que comprometem a saúde mental e psicológica. Lembrando que se a gente não faz pela gente, quem vai fazer? E muitas vezes nós professores a gente tende a dar conta de muitas demandas dentro e fora da escola que tem relação com o cuidado e a gente esquece de se cuidar. E isso não é bom. Se não escolhermos quando parar, o nosso corpo fará isso pela gente e não será nada agradável. E sempre que eu posso, quando eu encontro alguns colegas meus ou até mesmo no espaço de trabalho, eu falo o quanto é importante a gente se engajar em outras atividades que não tenham relação com a docência.
Seja fazer uma atividade física, seja participar de uma atividade cultural artística, mas é importante que a gente descubra atividades que nos proporcionem prazer além do trabalho. Porque tem momentos que a gente definitivamente precisa desligar. É importante que a gente busque nesse momento, principalmente, se conectar com a gente. Reconhecer que precisamos de cuidado e de ajuda. Até porque autocuidado nunca é demais. O que eu quero deixar aqui como reflexão é mais apoio e menos julgamento. Você, estudante ou responsável por algum estudante, antes de julgar qualquer professor, procure conhecer qual é a realidade que ele lida no ambiente do trabalho. Como estamos nos sentindo. Pergunte se estamos bem. Ao mesmo tempo que estamos aqui para ouvir críticas, nós também estamos aqui para ouvir elogios. Isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Até porque, como todo ser humano, a gente erra, mas a gente também acerta. E acreditem, a gente busca acertar muito. Por fim, gestores escolares, secretários de educação, gerentes educacionais, lembrem-se, não podemos promover o bem-estar dos nossos estudantes se vocês também não promovem um bem-estar pra gente. Pra mim não faz sentido eu exigir que um professor promova o bem-estar do estudante se eu não trato ele com o mínimo de dignidade possível. Essa é uma matemática que pra mim não fecha. Como é que eu vou promover o bem-estar se eu não sou bem tratado? Como proporcionar bem-estar quando a gente naturaliza uma cultura de assédio e violência com professores? Reflitam, pensem se isso faz sentido. E como diz Paulo Freire, um dos piores males que o poder público vem fazendo a nós, no Brasil historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de que fazer muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalisticamente cínico, que leva ao cruzamento de braços, não há o que fazer. É o discurso acomodado que não podemos aceitar. Falando em bem-estar, nos comentários aqui do vídeo eu vou colocar um material bem interessante que eu encontrei de uma universidade de São Paulo referente a autocuidado durante esse período de quarentena. É um material incrível, já repassei para várias pessoas e eu quero que você conheça, independente de ser professor ou não. E claro, não deixe de se inscrever no Delta Drag, por favor. A gente tá próximo dos 1000 inscritos. E se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com alguém, recomenda para alguém, isso é muito importante. E para encerrar, eu sei que todo mundo tem um professor ou professora querida. E após tantas coisas que eu trouxe aqui, eu acho que fica uma reflexão e até entender o porquê muitas vezes professores eles estão como estão. Porque muitas vezes, alguns dias eles estão tão felizes, outros dias eles estão mais fechados. Somos humanos. E nosso emocional ele é dinâmico, assim como o de vocês. E muitas vezes a gente tá diante de uma turma com 30, 40 pessoas e vocês não têm ideia de como a gente tá por dentro. É um momento interessante para repensar todos os julgamentos que vocês fizeram ou até palavras que vocês falaram para os professores que certamente devem ter magoados. Então, aproveite essa quarentena, manda uma mensagem de desculpa ou até mesmo uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de apoio, uma mensagem de motivação, porque nós enfrentamos desafios que vocês não têm ideia. Façam isso, sabe por quê? A afetividade importa. A gente não tem como lidar com seres humanos sem gostar de seres humanos. Até a nossa próxima aula no Delta Drag.